em homenagem aos 25 anos de existência da Primeira Igreja Batista de Bento Ferreira. Nesse instante, o proponente da sessão, o vereador Davi Ismael, fará a abertura conforme é regimental. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito ao pastor Luiz Roberto para que proceda a leitura do texto bíblico e convido a todos os presentes, em reverência à palavra do nosso Deus, que se coloquem em pé. Boa noite a todos. Nessa hora nós vamos fazer a leitura do texto que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 16, nos versículos 15 a 19. Diz assim: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Eu convido a você, por favor, se puder e quiser abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos fazer uma oração nesse momento ao nosso Deus. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade da tua igreja estar aqui representada. Quando estamos, ó Deus, com alegria, comemorando 25 anos de existência dessa agência aqui, ó Deus, no bairro em Bento Ferreira. Louvamos a Deus pela proposta do vereador Davi Ismael, que traz-nos, ó Deus, a essa casa de legislação tão importante e reconhece, ó Deus, os feitos que a Primeira Igreja Batista em Bento Ferreira, nesses 25 anos, tem feito em obediência ao mandado do Senhor, que é ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o teu nome e obrigado por esse tempo, que seja uma noite especial para cada um de nós aqui. Nós oramos assim e agradecemos assim, no nome de Jesus. Amém. Para acompanhar o vereador Davi Ismael, compondo a mesa, queremos convidar nesse momento o deputado Ismael, que assuma lugar aqui ao lado do Davi. Pastor Washington, pastor presidente da Primeira Igreja Batista em Bento Ferreira. Pastor Nilson, pastor emérito. Pastor João Brito Costa, pastor da Igreja Mãe, na época em que a igreja foi fundada. É um convidado especial nessa noite. André Lopes de Melo, atual presidente do colegiado. Pastor Diego Juliano Bravin, diretor executivo da Convenção Batista do Espírito Santo. Podem assentar-se. Teremos nesse momento uma participação musical, teremos um canto congregacional, logo em seguida o coral vai nos brindar com 2 números. Antes, porém, queria, de uma forma muito cordial, convidar o Serginho de Sá, que eu ainda tenho para o vereador, dada a estima. Hoje
para a honra e glória do Senhor, poder falar meu irmão em Cristo. Acho que é muito mais importante que falar meu colega de plenário, falar filiado no mesmo partido, mas chamar meu irmão em Cristo, Serginho de Sá, para ficar aqui com a gente. Um ambiente que, isso, se você puder nos acompanhar aqui de cima. Eu convido a todos a se colocar de pé. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na mais uma vez, Jesus é o Rei da Glória. Pode se sentar. A palavra está com o coro da nossa igreja.
Queremos convidar nesse instante para tomar assento aqui junto à mesa, aos demais componentes da mesa, a vereadora Neuza. Teremos a oportunidade agora de assistir um vídeo, são 4 minutos, vamos apreciar e gostaríamos de lembrar que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara. multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor vem surgir. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, para todos os povos. Nesse instante, fará uso da palavra o vereador Davi Ismael, que é o proponente dessa sessão. Queria dar a paz do Senhor a cada um de vocês que se fazem presentes no meu local de trabalho. A emoção de receber e reconhecer os feitos da igreja, Primeira Igreja Batista de Bento Ferreira, é enorme. E justifica, talvez a gente não consegue transparecer, dado as circunstâncias de plenário, mas a alegria que é reconhecer os feitos de uma igreja que tem realmente cumprido o ídolo de Jesus. Mas quero dar meu boa noite a todos os convidados, cada membro,
boa noite especial a vocês, membros da Primeira Igreja Batista em Bento Ferreira, que neste mês estão comemorando esta data tão especial. Agradeço a oportunidade de poder realizar este momento, de uma homenagem tão simples, mas repleta de significado para quem esteve envolvido com a vida desta igreja. Obrigado, sinceramente, pela presença de cada um de vocês. Na minha pequena fala, quero dizer que faço questão de organizar sessões especiais aqui na Câmara, que possamos celebrar momentos importantes vividos pelas igrejas em nosso município. Entendo que, diante da crise de papel exercido pelas instituições em nossa sociedade, quando vemos uma instituição como a igreja crescendo, se mantendo durante anos, exatos 25 anos, e funcionando muito bem, é preciso valorizar e reconhecer que Deus tem atuado. Além de toda a importância para o cuidado da espiritualidade, sabemos o quanto a igreja é essencial para o bem comum, para uma comunidade sadia, atendendo a quem mais precisa. E uma das missões, uma das metas que tenho enquanto vereador é reconhecer, é lutar para reconhecer o papel social das igrejas. E a Primeira Igreja Batista de Bento Ferreira me motiva a buscar reconhecer esse papel, porque são públicos os seus feitos na área social, as suas marchas em busca da paz no bairro de Bento Ferreira, aquilo que se busca aglutinar, trazer as pessoas. A iniciativa da Igreja Batista da Praia do Canto, na pessoa do irmão José de Souza Oliveira, deu início a um projeto pequeno de evangelização, ainda na década de 80. Projeto apoiado pelo pastor Brito, responsável pelo surgimento de tantas igrejas em nossa cidade, que sempre exerceu o seu chamado para a plantação e expansão das igrejas, mais um dos servos que Deus usou. E eu faço nesse momento 2 registros. O primeiro, que na época que a igreja foi criada pela Igreja Batista da Praia do Canto, eu não era membro, porque eu não era batizado na Igreja Batista da Praia do Canto. Mas eu me recordo, quando eu vejo o vídeo que foi passado, eu me recordo que meu pai me levava lá. Eu não me recordo ao certo, foi 89? Foi 89? 89, eram 7 anos, mas eu lembro da árvore, daquela abalação na frente, e me lembro de como os momentos eram bons. E faço o segundo registro, que é a pessoa do meu pastor João Brito, que me batizou, que me apresentou na igreja, que teve a oportunidade de apresentar os meus 3 filhos na igreja. Sou o primeiro casal, eu e minha esposa Lorena, que o pastor Brito casou os pais e casou os filhos. E a minha ligação, esse homem de Deus, que Deus levantou, não só para criar inúmeras igrejas, mas eu quero fazer um reconhecimento pessoal, para me guiar em muitos casos. E levo o meu reconhecimento, pastor Brito, à minha tia Marione, porque foi ela grande parte do alicerce doutrinário que tive, eu devo à tia Marione, a forma com que ela buscava ensinar. E a gente vê uma igreja sadia, com 25 anos, cheia de saúde espiritual. É de reconhecer esse trabalho que o Senhor iniciou há 25 anos atrás. O ajuntamento de mais pessoas fez surgir a pequena congregação. E ao final da década, nasce a Primeira Igreja Batista de Bento Ferreira, emancipada em junho de 1989. Todo o processo teve muita participação do pastor Nilson Fernandes e outros irmãos, com atuação destacada, como a Maria da Consolação Fernandes, Rosalina Ribeiro da Penha, a irmã Zilma da Penha e o senhor José Pereira, Zé Pereira. Em 1994, para cá, temos visto, na liderança do pastor Washington, que vem batalhando dia a dia, prezando sempre por um crescimento equilibrado, sadio e sem exageros. Eu tenho a certeza, o pouco que eu tenho acompanhado dia a dia, o pastoreio do pastor Washington, suas ovelhas, pastor, não são suscetíveis a ventos de doutrina, tem alicerce, porque o Senhor tem buscado isso, o Senhor tem cuidado deles,
E eu vejo a intimidade com que o Senhor trata cada uma deles. Então fica aqui o reconhecimento, porque isso eu também pude ter junto ao meu pastor João Brito. Isso me poupou de muita coisa. Me poupou de muitas que o mundo tem por aventura. E eu tinha o meu alicerce firmado, porque eu tive a oportunidade de ter dentro de casa um pai que me ensinava, e na igreja um pastor que cuidava de mim, me pastoreava. Quando o pastor Washington chegou, o grupo era formado por pouco mais de 15 pessoas. Cresceu para 30, 60, e hoje chega aos 360 membros. Mas muito mais do que números. Eu acho que um pastor não pode ser medido tão somente pelos números de ovelhas, mas pela qualidade. Eu sempre aprendi, em um dos provérbios da IABV, que a quantidade sem qualidade não tem eficácia alguma. Então, buscar crentes bereianos, crentes firmes na palavra, com conhecimento bíblico, por programas como Mensageiros e Embaixadores do Rei, é fantástico. E a igreja tem investido. Uma igreja jovem, com muitos jovens que se fazem presentes, que tem buscado fazer a diferença, que tem buscado viver o cristianismo genuíno, que tem buscado se envolver em causas políticas e que não tem se deixado contaminar muitas vezes pela politicagem, tem permanecido firme no ensinamento do Senhor. Temos que honrar e dar o devido valor a quem tem exercido com empenho o seu chamado. E me dirijo mais uma vez ao pastor Washington para dizer que sim, temos visto a mão de Deus agindo através da sua vida, através da sua liderança. E um bom líder, além de exercer a liderança, que as pessoas ouvem o seu chamado, a sua voz, o seu comando, ele é capaz também de formar novos líderes. E quando eu vejo o pastor Diego sentado ali, com todo o reconhecimento e estima que tem, ao pastor Serginho, pessoas que tiveram uma oportunidade ao lado do Senhor para aprender um pouquinho, e depois o Senhor teve a oportunidade de pegar e falar, pode voar que você aprendeu. E eu tenho buscado isso, às vezes eu falo assim, poxa, enquanto líder, o que eu tenho buscado? Formar de liderados, formar de pessoas que além de ouvir o nosso comando, além de eu representar aqui na Câmara, de que forma eu tenho fomentado isso? Porque vai passar, as pessoas vão passar, mas o ensinamento, o legado precisa ficar, e o crescimento da igreja é um desses legados que Deus tem confiado à pessoa do pastor Washington. Assim, cremos que passar dos anos vai trazendo ainda muitas lutas e desafios para cada um de vocês, igreja. Não comemoramos os 25 anos do templo, porque a igreja somos nós. A Igreja Batista de Bento Ferreira é cada um de vocês. É algo mais humano do que as pessoas querem tratar. Eu não quero tratar com a frieza de um estabelecimento, de uma sede feita por concreto, mas de pessoas que têm dedicado parte do seu tempo, semanalmente, para se juntar, estar em comunhão, em comunidade, mas para, acima de tudo, adorar o nome do Senhor. Cantamos agora há pouco, do que queremos estar cheio, e a resposta foi, queremos estar cheio da glória de Deus. Então são pessoas que têm buscado a glória do Senhor, e quando eu trago cada um de vocês aqui, é para reconhecer o trabalho de vocês, mas ao mesmo tempo, para trazê-los aqui um ambiente que é de trabalho, que acaba determinando, influenciando a vida de cada um. E tão carente de exemplos. Poxa, como é bom olhar para o Serginho, e Neuzinha também se faz aqui presente, fazer que vocês são exemplos de liderança. Vocês tiveram a oportunidade de legislar ao lado do meu pai, mas eu vejo que eu preciso muito aprender com vocês dois, com o espírito, com a garra da Neuzinha, a capacidade dela, doer nela a dor do próximo. Isso é ser cristão. O coração bom do Serginho, de virar, inclusive, em períodos eleitorais, onde as pessoas eram, via de regra, se dão cotovelada de estender a mão. E de, ao mesmo tempo, me entristecer por ele não estar aqui, do meu lado. Porque os debates norteiam, decidem. Quando os vereadores aqui estão, eles estão decidindo por cada um de vocês. E eu tenho pedido a Deus sabedoria.
E meu pedido para cada um de vocês, ao trazê-los aqui, é que orem. Orem pelas nossas autoridades. Orem pelo nosso prefeito Luciano Rezende. A igreja no município de Vitória tem sido cooperadora das ações. Fundação Batista, CAN, tantos projetos sociais de recuperação de pessoas. Pessoas que têm entrado para as igrejas com lares destruídos. E Deus tem permitido a cura, pela misericórdia dele. E vejo, meu pastor, que a igreja frutífera é uma igreja que tem feito a diferença, que tem impactado positivamente a vida das pessoas. Temos feito a diferença. E tenho buscado fazer a diferença. Não como um político que vai lá na igreja. Toda vez que vou a um lugar, eu peço, não me olhem como um político. Porque antes disso, eu sou irmão em Cristo de cada um de vocês. Eu sei quem tenho crido e estou certo daquilo que Ele é capaz de fazer na minha vida e tem feito. Mas para isso, a gente precisa vencer alguns dogmas que querem colocar na vida da gente. Como, por exemplo, a impossibilidade de se discutir política e religião. Vamos afastar de perto da gente a politicagem. Vamos respeitar um ambiente de culto. Claro, mas vamos conversar sobre política. Porque isso determina, isso influencia a vida de cada um de vocês. E quando eu vejo algum projeto sendo votado na contramão daquilo que a gente acredita, me dói. A única certeza que tenho é que eu tenho me empenhado para encher de orgulho, me apresentar diante de Deus como um crente irrepreensível. E me apresentar diante do meu pai, Ismael, que se faz presente, nenhuma novidade nisso, mas poder me apresentar e dizer que, enchê-lo de orgulho, que é isso que eu tenho buscado dia a dia nos meus filhos. Aqueles que já são pais, aí já não falo com a galerinha ali da galeria, aqueles que já são pais me entendem, sabem disso, que como vence um sorriso dos nossos filhos, e eu tenho um sorriso triplo, né? Eu olho, vejo 3 de uma vez. Como é bom passar o tempo, né, irmã Edith, e ver que todo o legado que foi deixado gera de orgulho as pessoas que nossos descendentes. Então, meu pedido, e assim encerro a minha fala, é que vocês continuem firmes, cada um na sua função, cada um na sua profissão, mas fazendo a diferença. Confiantes que temos uma missão e que para isso, muitas vezes, teremos que dizer não a muitas coisas, teremos que abrir mão de facilidades, teremos que não nos conformar com esse mundo. E quando a gente não se conforma com ele também reage. E às vezes bate o desânimo, às vezes a gente fica triste, porque quando eu não me conformo aqui, vem a reação de imediato. Mas poder botar a cabeça no meu travesseiro, poder olhar no rosto dos meus filhos, no meu pai, e ver o entendimento de que temos cumprido o ID de Jesus, é fantástico. Então, a cada um de vocês, aos membros fundadores, que eu tive a oportunidade de sinalizar, ao senhor Zé Pereira, a Maria, a Rosalina, a Zilma, dizer a cada um de vocês que eu sou membro fundador de uma igreja também, a Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha, e como é gostoso ser membro fundador, olhar que todo o que está a mais, tudo que se excede, se originou porque a gente acreditou e ouviu uma voz que veio do Senhor. E a igreja evangélica também, eu tenho esse sentimento lá que vocês têm, de poder, num culto de Natal, eram 20 pessoas, 11 de março do ano seguinte, subimos para 311, e ver hoje a nossa igreja também, pastor Brito, é um motivo de alegria. A nossa denominação, Diego, leve o reconhecimento, a nossa denominação, a denominação batista, que tem feito diferença no nosso meio, que tem cooperado, tem se colocado à disposição. Então, a cada um de vocês, membros e que fazem a primeira Igreja Batista de Bento Ferreira, hoje é o dia de homenagear cada um de vocês. Parabéns.
A vereadora Neuza de Oliveira, carinhosamente Neuzinha, fará uso da palavra nesse momento. Boa noite. Já é motivo de festa, né? Ele já falou para mim, 3 minutos, Neuzinha. Sou obediente. Não, porque mulher adora microfone. Eu, então, quero cumprimentar aqui o nosso presidente da sessão, vereador Davi Ismael, te parabenizando pela homenagem maravilhosa. Cumprimentar o seu pai, vereador deputado. Desculpa, né? Eu costumo já falar um vereador junto. E eu não tenho pai, eu de vez em quando fico usando o pai dos outros, né? Cumprimentar a deputada e parabenizar pelo excelente trabalho que está sendo feito à frente da Assembleia Legislativa. Cumprimentar o pastor Washington, pastor presidente ali, da Igreja de Bento Ferreira, que eu já tive. Eu gostei muito de ver a forma de trabalhar, de levar o culto firme e alegre. Firme e alegre, uma coisa interessante. Você não perde o brilho no olhar e o sorriso constante no rosto. Às vezes, até mesmo dando aquele, meio que puxão de orelha, né? De vez em quando coloca no banco também. Mas sempre com um sorriso no rosto. É importante. Pastor Nilson, pastor, né, emerito, quero cumprimentar aqui. Pastor João Brito Costa. Pastor Brito é antigo, aqui é o pastor Mãe. Uma salva de palmas, gente. Eu conheci já numa outra sessão aqui. Eu queria te cumprimentar. O André Lopes de Mello, atual presidente do colegiado. O André, quem é? André, não te conheço, obrigada. Conheci agora, né? O pastor Diego Juliano Bravin, diretor executivo da Convenção Batista Espírito Santense do Espírito Santo. O nosso Sérgio de Sá, que está ali escondidinho, vereador, está na pasta de secretário de habitação. Eu estava ali pedindo ele para... Aproveita ali do lado, né, para pedir. Quero cumprimentar o Sérgio Sá. Eu vim aqui para parabenizar. Eu falei que ia estar voltando. Eu queria agradecer ao vereador Davi que convidou. Depois eu vou estar saindo para uma reunião na comunidade de Tararé sobre a unidade de saúde. Mas eu não poderia deixar de vir aqui parabenizar a cada uma de vocês. Os que vão ser homenageados, os que não vão ser homenageados, que vieram aplaudir, que isso é um ato de grandeza. Não poderia deixar de cumprimentar esse coral, a todos que estão aqui presentes, vereador Davi. A igreja, eu já falei uma vez aqui, num outro evento, o pastor Brito estava aqui, que a Igreja Batista, eu faço parte, um pedacinho da minha história, quando criança, que na Consolação teve a primeira Igreja Batista, quando era pastor Franciscone e Dona Irene. E aquela igreja, ali no pé do morro, e eu morava no Morro de São Benedito, nós nunca podemos nos esquecer da quantidade de roupas e sopas que a minha mãe e todas as mães do Morro de São Benedito descia, e nós éramos agraciados ali, né? Uma vez eu ganhei 5 vestidos, é tudo o mesmo modelo, mudava a cor, mas aí eu estava ali firme no meu vestido. Aí o pastor perguntava: o sapato deu, Neuzinho? Deu, não ia devolver, eu dizia que deu, estava apertado, mas deu, né? Em nome de Jesus deu. Mas nós temos que agradecer, e ali a gente aprende muita coisa. E eu queria fazer aqui uma fala, no sentido que nós que estamos na política, estamos aqui, estar na política é uma coisa bonita, não é isso que a gente vê na televisão. O que você vê na televisão de ruim é aonde tem ser humano que é passivo de fazer coisa ruim, ele faz em qualquer lugar. Ele faz em qualquer lugar, na política, você pode construir a melhor unidade de saúde. Se quem está lá não tiver com o objetivo de atender a população, com amor no coração, ele não vai atender. Você pode fazer a melhor escola. Não acredito que o pastor Brito pode ter estudado na escolinha de Itapera, mas a professora, de fato, estava com vontade de lecionar. E aprendeu. Hoje você pode fazer a melhor escola, com a melhor estrutura, mas se não tiver no coração de quem está lá, que vai lecionar, que vai receber aquela criança com deficiência intelectual ou autismo e vai realmente abraçar, não tem salário, não tem nada que vai dar jeito. Que implantar o amor e despertar o amor no coração das pessoas, essa função é uma realidade, tem sido feito pelas igrejas, sim, sempre foi. Porque a igreja, ela trata na Bíblia. Então, ela trata realmente da essência do ser humano. Mexer na essência do ser humano é muito complicado. Então, para nós que estamos na política, existem vários partidos políticos, né, e vários candidatos. Pode existir várias igrejas, mas existe um só candidato. Esse um só candidato que relata a Bíblia é que realmente mexe na estrutura do ser humano, que é Jesus, né?
E eu tive numa reunião, que eu vou encerrar a minha fala, vereador presidente da sessão. Tive num seminário, vários seminários de combate à violência contra a mulher, violência institucional, as violências nos partos, quando forçam os partos, né, nas mulheres, na violência doméstica, na violência infantil, vários seminários com delegadas de polícia, promotoras, deputadas, juízas, prefeitas, né, desembargadoras. Nós discutimos, foi assim, 5 dias de seminário. E, no final, foi passado um vídeo. E, nesse vídeo, eu entendi que só Deus. Quando uma desembargadora, quando uma juíza, quando uma promotora, quando todas as prefeitas, deputadas, depois de discutir tudo que tinha que discutir, diz que nós precisamos clamar pela presença de Deus, né? Porque quando a gente vê que a violência está hoje por R$10, ou por uma fofoca, ou por uma foto no site, como aquele rapaz que matou a sua namorada, é só a presença de Deus. Não há nada que o poder público, que não tem poder algum abaixo de Deus, vai resolver. Por isso eu vim aqui trazer os meus parabéns a vocês, dizer o quanto é importante. Eu conheci o projeto Rede Abraço e o quanto que o Rede Abraço está dando certo, porque as igrejas estão abraçando o projeto para realmente tratar das pessoas que estão na rua, moribundas, né? Eu quero até parabenizar o grupo de missões também da Igreja Batista, que faz um trabalho à noite de sopa, essas coisas. A Tayane, a minha enteada, ela me fala algumas coisas, a gente conversa bastante. Quero parabenizar vocês e dizer que isso é muito pequeno, perto do trabalho que vocês desenvolvem, mas me coloco à disposição, porque sei que só assim, realmente, nós vamos conseguir mudar um pouquinho, né, do mundo. Não tudo, porque é só Deus mesmo. Esse é o candidato que tem que ser de todos. Muito obrigada, Deus abençoe e parabéns. Todos nós conhecemos o ditado popular que diz que o bom filho a carne torna, não é? E nós temos o privilégio e a alegria de ter nessa noite conosco o deputado Ismael, e ele fará uso da palavra nesse momento. Boa noite a todos. Realmente é uma alegria muito grande, viu, pastor Belarmino? Estar retornando aqui, né? Assim que eu entrei na vida pública, comecei aqui, né? Passei aqui 7 anos da minha vida, trabalhando em prol da sociedade aqui vitoriense. Quero aqui cumprimentar a mesa, não permitindo citar o nome de todos, à vontade, né? Vereadora Neuzinha, Sérgio Sá, meu irmão em Cristo, estou muito feliz por isso. Meu pastor Emédio, pastor Nilson, né? Meu pastor, há 35 anos, pastor Brito, né, pastor? 35 anos, ele conhece a minha vida assim, né? 35 anos que ele é meu pastor, sempre digo, ele me batizou, lembro, né? Ele batizou, apresentou o Davizinho lá, apresentou o Danielzinho, Débora também, apresentou meus 3 filhos, batizou minha esposa, e já casou os 3, e agora, né, já apresentou 4 netos, e agora daqui a uns tempos vai apresentar o 5º neto meu, Daniel, né? Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, pastor Brito. Também o pastor Washington, presidente da igreja, que está fazendo 20 anos de frente essa amada igreja, né, pastor? Que Deus continue abençoando sua vida, pastor, seu ministério. Meu filho Davi, vereador dessa cidade, vereador proponente, não tem dúvida que ele está fazendo uma grande obra e vai continuar fazendo uma obra. Não tem dúvida que Deus tem grandes coisas para o Davi Ismael nessa cidade, no estado. Eu não tenho dúvida disso. Pastor Diego, nosso secretário da nossa junta, e o pastor André. Tá? Tem outros pastores aqui presentes também, pastor Eurico está ali escondidinho, né? Pastor Eurico, da Igreja Adventista, pastor Luiz Alberto está aqui também, Edson Moura. Bom, gente, estou muito feliz de estar aqui novamente, retornando. Essa é a 2ª vez que eu volto aqui, desde que eu, né, me ausentei daqui, estive aqui com a Igreja Batista Joana d'Arc, e agora estou tendo o privilégio de estar aqui, participar dessa linda festa comemorativa, São Solene, 25 anos desta amada igreja.
Fiquei muito feliz vendo ali o início de tudo, né? Eu me lembro quando o meu pastor mandou que eu viesse para cá naquela época ajudar. Eu vim para aqui, eu e minha esposa, né? São uns 27 anos atrás, não sei, por aí, 25. Ajudar a construir a igreja, ajudar a trabalhar, viu, pastor Austin? Então, estive ali ajudando, botando a mão na massa, construindo, ajudando a construir essa massa. Tive o privilégio de conhecer o irmão Zequinha, de estar com ele ali. Não era fácil muito lidar com ele, mas ali ele já de idade, construindo, né, Eduardo, essa amada igreja. Então, eu fico feliz porque essa não foi a primeira, nem segunda e terceira, né, igreja que eu tive o privilégio, várias igrejas, de estar ajudando a construir várias igrejas aqui nessa cidade, em outros municípios. Fico feliz por isso. Né? Eu sei a importância da igreja, o quanto a igreja é importante numa cidade, numa comunidade. Então, eu sei do trabalho que vocês fazem, o trabalho que o pastor realiza, o amor que ele tem por você, que vocês têm por ele. Então, eu fico muito feliz por isso. 25 anos se passaram, né? Quantas pessoas, quanta luta, né? Para chegar onde vocês chegaram. Eu não tenho dúvida que Deus tem grandes coisas para fazer através dessa igreja, dessa amada igreja. Eu estou na vida pública há 47 anos, eu sempre falo isso. Trabalhei 37 anos numa mesma empresa, na Cezan, e agora tem 10 anos também na vida pública. E eu sempre digo que eu louvo a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar na vida pública, de servir a Deus na vida pública. Isso é um ministério que Deus me deu. É um ministério, eu encaro a vida pública como um ministério. E vocês sabem a seriedade que eu tenho conduzido a vida pública. O pastor Brito sabe, de vez em quando peço orientação ao meu pastor, algumas dúvidas. Ele sabe a seriedade que eu levo. Eu sei que eu tenho um compromisso muito grande com a igreja, diante de Deus, né? Porque mexer com coisas públicas não é fácil. Eu sempre digo que eu não tenho uma ficha limpa, eu tenho uma vida limpa, né? Todo esse tempo caminhando, levando, trabalhando para o reino de Deus aqui na face da terra. Então, queria aqui, mais uma vez, só nos deram pouco tempo para falar, né? Só quem pode falar muito aqui é o proponente, né? Mais tempo, e depois o preletor. Mas estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar representando a igreja do Senhor Jesus na vida pública. Deus precisa de homens, pessoas que têm compromisso com Ele na vida pública. Deus precisa, meu irmão. Como é importante, quantos problemas que a igreja... Eu sempre digo também que a igreja não vai ter problema quando estiver no céu, né, meus irmãos? Quando a igreja estiver no céu, não tem mais problema, não é, pastor? Mas quando estiver na terra, tem problemas. E como eu e o Davi, sendo útil, hoje mesmo eu passei o dia inteiro envolvido um problema de cultura. Lá em Santa Leopoldina, um pastor da Assembleia de Deus está com um problema sério lá, tendo um problema lá, com a área cultural, e hoje já estive envolvido, tentando resolver o problema, e aí vai por esse estado afora. Então, a importância de uma pessoa que tem essa ligação, sabe o que é a igreja, sabe a importância da igreja. Então, agradeço a Deus, mais uma vez, por vocês que vão ser homenageados esta noite, vocês que ajudaram a construir esta igreja, 25 anos, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem trabalhando, lutando. Só queria deixar um versículo para vocês, para encerrar minha palavra. Eu sempre gosto de citar esse versículo, porque fala muito para mim, eu tenho certeza que fala para vocês. Meus irmãos da Igreja Batista de Bento Ferreira, continue firme, meus irmãos, continue firmes, constantes, atuantes, inabaláveis, sempre atuante na obra de Deus, sabendo que o trabalho que vocês fazem, o trabalho que vocês realizam, não é vão no Senhor. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para cada um de vocês. Muito obrigado, e eu peço a vocês, encerrando minhas palavras, ore por mim, ore pelo meu filho Davi, ore pelos vereadores, vereadora Neuzinha, todos os vereadores,
Ore por nós, meu. Nós precisamos, nós dependemos das orações de vocês, para que eles vejam em nós as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Muito obrigado, parabéns pelos 25 anos. Nesse instante, o pastor Diego Juliano Bravin fará uso da palavra. Quero iniciar a minha fala saudando o vereador proponente desta sessão solene e, ao mesmo tempo, parabenizando por este ato de reconhecimento e a relevância desta comunidade localizada neste bairro, sendo um sinal do reino de Deus. Quero também cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Ismael Almeida, ao pastor Washington, presidente desta comunidade, pastor João Brito, pastor Nilson Santana, pastor emérito desta igreja, irmão André Lopes, foi ordenado pastor aqui já, né? Presidente do nosso colegiado, o secretário Sérgio Sá, a vereadora Neuzinha e também o subsecretário José Eduardo, que se faz presente nesse plenário, os demais colegas aqui, pastor Placidino, pastor Luiz Roberto, pastor Jorge e os demais irmãos e amigos que fazem parte desta sessão solene. É um prazer estar aqui nesta Casa de Leis, nesse momento celebrando o vereador Davi e também, ao mesmo tempo, anunciando este Deus que é o dono da lei e dono da graça que nos liberta por Cristo Jesus. Pensar esses 25 anos de história não é pensar apenas 25 dias, ou 25 horas, ou 25 meses, mas uma caminhada relevante dentro desta comunidade situada em Bento Ferreira. Posso pensar quantos e quantos foram aqueles que deram a sua contribuição, neste contexto muitas vezes de sangue, de suor, de dor, sendo então agentes relevantes nessa sociedade para alterar a realidade de vidas, alterar a realidade de pessoas que sofrem encarceradas pelo pecado. É necessário, deputado, uma igreja que continue chorando pelas mazelas sociais. É necessário, pastor Brito, uma igreja que contemple toda esta realidade e que seja um sinal do reino de Deus, anunciando as boas novas de Jesus. Olhar para esta igreja, para esta comunidade plantada, é olhar para um projeto de Deus que um dia nasceu e que hoje vive e que reina para a glória de Deus dentro desta comunidade. Por isso, quero saudar em nome dos batistas do Estado do Espírito Santo a esta igreja que tem dado a sua contribuição relevante para a denominação, mas não somente denominação, e sim para a sociedade capixaba, de forma especial a nossa capital, Vitória. Que Deus assim abençoe esta comunidade. Quero parafrasear também o apóstolo Paulo, repetindo as palavras do vereador Ismael. Portanto, Primeira Igreja Batista em Bento Ferreira, continuem firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Que esta igreja continue sendo luz em meio às trevas. Que esta comunidade, ela seja uma agência de libertação àqueles que estão aprisionados e cativos pelo pecado. Que esta igreja seja uma igreja que altere a realidade social e de salvação das pessoas que residem na capital, em especial no bairro Bento Ferreira. Que Deus salve a nossa capital. Convidamos nesse instante o pastor João Brito Costa Nogueira para a exposição da palavra. Boa noite a todos. Vou me dar o direito de não precisar citar o nome de cada um, não é? Mas a gente não pode deixar de citar as mulheres, porque normalmente as baixinhas são invocadas. Então, mantém a regra, né? Então tem que cumprimentar a vereadora, não é? Representando as mulheres aqui, meu querido Davi, meu filho na fé, amigo, Ismael, seu pai, os colegas, quero cumprimentá-los e agradecer ao pastor Washington pelo privilégio de ter indicado meu nome para falar nessa oportunidade.
e a vocês também, cumprimentando e desejando que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, possa guardar o coração de cada um de vocês. Eu gostaria de lembrar o seguinte. Primeiro, uma palavra do próprio Cristo acerca da igreja, quando comemoramos hoje Jubileu de Prata, para uma igreja que merece medalha de ouro. Não é verdade? Pelos 25 anos muito abençoados. Uma igreja que tem cumprido o papel que o próprio Cristo estabeleceu. A igreja é, nas palavras de Cristo, um referencial. A igreja é, nas palavras de Cristo, sal da terra. A igreja é, nas palavras de Cristo, luz do mundo. A igreja é composta por pessoas que realizam boas obras. Pois quando Cristo proferiu o sermão do monte, em Mateus 5, de 13 a 16, ele assim disse: vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que brilhe e ilumine a todos que estão em casa. E ele conclui a parte do sermão dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Temos nessa igreja, a Igreja Batista em Bento Ferreira, uma igreja que é referencial, que prega a palavra, que ensina uma doutrina correta, comprometida com a verdade. Uma igreja que tem o papel de sal da terra. Sal é para dar gosto e para preservar. Uma igreja que dá um gosto diferente, o gosto do amor de Deus, que excede a todo entendimento. Uma igreja que preserva valores elevados em um mundo e em uma sociedade onde precisamos preservar valores. Vejam hoje que a igreja é, sem dúvida, uma instituição que mais luta pela família, que mais luta pela verdade, que mais luta pela dignidade. Eu não sei, vereadora Neuzinha, se você já notou uma coisa. Na porta de Igreja Batista não tem mendigo. Pode passar olhando. Não tem. E filho de crente, não existe segunda geração de filho de crente batista analfabeta. Não existe. Podem procurar. É fácil ver. É só passar em frente às igrejas. Você vai ver que isso não acontece. Realmente. Já teve casos, inclusive no meu ministério, que gente chegou na porta da igreja como pedinte e analfabeto, aprendeu a ler na Bíblia. Mudou de vida. Completamente. A igreja é sal da terra. A igreja é luz do mundo. E uma luz, como disse Paulo, escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, verso 15, assim resplandeça, aliás, Jesus Cristo disse em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E Paulo aos Filipenses, ele fala assim, no capítulo 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Graças a Deus, estamos hoje comemorando, agradecendo a Deus, 25 anos da existência de uma igreja abençoada e abençoadora. Uma igreja que, na linguagem do apóstolo Pedro, é uma igreja que é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Parabéns, vereador Davi, pela iniciativa de ter convocado essa Assembleia Solene para prestarmos este culto de gratidão a Deus, agradecendo a Deus a existência de uma igreja que, como diz Paulo a Tito também, uma igreja formada de um povo de Deus especial, zeloso e de boas obras. Que Deus continue abençoando ricamente a Igreja Batista em Bento Ferreira. Convidamos nesse momento o pastor Washington Pereira Viana. Queria, enquanto o pastor Washington se dirige à tribuna, queria comunicar e convidar o presidente dessa casa, vereador, nosso também irmão em Cristo, Fabrício Gandini, para que viesse aqui na frente. Pôde descer tão somente agora, devido a administrar uma casa com todas as suas divergências e diferenças, mas puder sentar aqui. Gostaria de saudar a todos e queria começar saudando a Primeira Igreja Batista em Bento Ferreira. Essa minha querida, amada e feliz igreja hoje celebrando a sua história. Quero também agradecer muito ao vereador Davi pela possibilidade de trazer uma igreja para dentro desta casa, né? Eu acho que muitas vozes precisam vir ecoar junto aos senhores nesta casa. E eu acho que uma das vozes que precisa ser ouvida é a da igreja dentro desta casa. E eu sei que o irmão tem feito esse trabalho, assim como o seu pai, durante muito tempo fez, trazendo para esta casa. Assim também quero saudar todos os demais que estão aqui, ao presidente desta casa, vereador Gandini, que Deus abençoe, também um servo do Senhor, e temos nos aproximado desde que alguns irmãos lá da nossa igreja partilham também dos seus projetos. Sérgio, nosso secretário, que é agora meu irmão Sérgio, né? Vereadora Neuzinha, que Deus abençoe sua vida grandemente. Pastor Nilson, nós estamos aqui porque o Senhor um dia foi usado para que nós começássemos a obra. Então, o irmão estava na frente lá no começo, e ombreado com o pastor João Brito, que com a sua igreja, né, apoiou aquele que tinha colocado no coração o desejo desta localidade. Para aqueles que não sabem, o irmão José de Oliveira, o primeiro projeto dele não era bem uma igreja. Ele queria um orfanato. O desejo para aquele lugar ali era um orfanato. Tudo começou meio assim. E ele levava um bocado de criança ali e começava a fazer o trabalho. Então, e depois abraçado pela Igreja Batista Pai do Canto, muito obrigado por fazer parte desse momento também, pastor Diego Bravin, que é parte dessa história e a contribuição desta igreja para a nossa denominação, hoje secretário-geral da nossa Convenção Batista do Espírito Santo, ele que é parte da nossa história, também obrigado. E ao André, que um dia eu vi conhecer a graça do Senhor Jesus. Não vai dar nem para dar testemunho, André, mas para mim é especial. Entre tantas coisas a celebrar, vê-lo aqui, como líder, porque eu o vi como alguém procurando algumas respostas. Não sei nem há quantos anos desses tantos nós estamos lá, hoje, liderando parte desta igreja. Que Deus abençoe sua vida. Quero também saudar de forma especial aqueles demais autoridades e pastores e colegas que estão aqui, entre aqueles colegas que dividem comigo o ministério, pastor Jorge, pastor Luiz Roberto, que estão aqui, né, e cada membro da nossa igreja, subsecretário da nossa cidade, irmão José Eduardo também. Quero só rapidamente trazer a memória, um texto da palavra de Deus que eu acho significativo para este tempo. Quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João foi levado adiante das autoridades, naquele momento o Sinédrio, isso está relatado em Atos, no capítulo de número 4, e lá diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos trazidos a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Eu creio que estar nesta casa, à frente dessa comunidade, é poder dizer para as autoridades
um pouco que estamos aqui, pelo que esta comunidade, não o pastor, não uma pessoa, não um nome, mas a história da igreja, do Jesus desta igreja, porque quando foram interrogados, estavam diante das autoridades, eles disseram o seguinte: qual foi a resposta dele? Tendo sido interrogado porque temos feito benefícios, temos abençoado um homem, temos levado a salvação, a transformação para um homem. Então ele respondeu àquela autoridade: tomai conhecimento vós todos, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificaste, aqui naquele momento aquelas autoridades, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. O que esta igreja tem feito não pertence a ela. Como Pedro e João naquele dia, nós estamos aqui hoje dizendo nesta casa de leis, para aqueles que nos assistem na TV, que esta comunidade, o que tem feito, tem sido em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tem transformado e salvado vidas. E é isso que nos alegra, e isso que me traz a certeza de poder celebrar esses 25 anos desta igreja. Nesse mesmo texto, então, eles continuam dizendo: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então eu gostaria de aproveitar, vereador Davi, demais membros da mesa, irmãos que aqui estão, dizer que eu só creio num projeto de salvação. E eu sei que os irmãos, como servos do Senhor, têm buscado trazer esta mensagem junto a esta casa. E o único projeto de salvação para a nossa cidade é o Senhor Jesus. Queria dizer a cada um desta casa de lei, se pudesse estar nos ouvindo, que os valores desse Jesus, naquilo que vão fazer, naquilo que tem feito, é que vão possibilitar a salvação e a transformação de nossa sociedade. Em nenhum outro nome há salvação, senão do Senhor Jesus Cristo. E eles continuam dizendo, e me permita ainda me estender um pouco mais: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. A comunidade de Bento Ferreira é uma comunidade de homens e mulheres simples. Alguns conseguiram ir à academia e ter alguns diplomas, mas absolutamente, na sua estrutura, é uma igreja de pessoas simples, às vezes até indoutas. Mas eu tenho visto sabedoria todo dia nesta casa, e eu quero agradecer a Deus, porque nesses anos que tenho estado à frente desta igreja, eu sou um admirador, porque ao ver a Igreja Batista primeira em Bento Ferreira, e olhar e ver o seguinte: como é que pode esse povo chegar e estar até aqui e ter esse projeto de vida? Só por causa de Jesus Cristo. E eu talvez seja um dos admiradores, e eu agradeço aos irmãos e aos nobres legisladores que também, ao nos convidarem aqui, demonstram admiração pelo trabalho, que não só esta, mas a Igreja do Senhor Jesus tem feito, às vezes por homens e mulheres simples, mas que tem feito muita diferença. Quero louvar a Deus por essa história, por esta igreja. Quero agradecer pelo que Jesus tem feito através dela. E quero deixar nesta casa, não só a gratidão pelo convite de estarmos aqui, mas esta verdade bíblica, que eu sei que, em particular, o presidente desta sessão solene sabe, por ser um servo do Senhor, a salvação e os projetos vêm através dos princípios de Jesus Cristo. Em nenhum outro projeto há solução para um mundo tão complicado. Como diz a vereadora Neuzinha, quando acabou aquele simpósio com tantas gentes letradas e doutas, ao ver a realidade, por favor, vamos pedir a Deus, porque não tem outra salvação. E isto é a verdade que a igreja proclama todos os dias. Que Deus abençoe esta igreja, muito além desses que aqui estão hoje. Que Deus abençoe aqueles que fizeram a história da igreja. Que Deus abençoe a nossa cidade, ao trabalho dos senhores, ao trabalho desta casa, para que tenhamos uma cidade melhor, uma cidade mais justa, uma cidade que honre o seu nome e como capital de um estado que se chama Espírito Santo. Passaremos agora ao momento da homenagem.
aos homenageados desta noite. E eu quero convidar Davi, proponente dessa sessão, e também o deputado Ismael, para a entrega dos certificados. À medida que nós formos lendo os nomes, deverão vir à frente para receber e se posicionar para sair bem na foto, tá bem? Pastor Washington Pereira Viana, que é o pastor presidente. Pastor Nilson Fernandes, que é o pastor emérito. Pastor João Brito Nogueira. Pastor José Pereira Rocha Filho. Só uma correção, irmão. Membro fundador, né, dessa história bonita que essa igreja tem o privilégio de estar celebrando hoje. Maria da Consolação de Souza Fernandes, também membro fundador. Diego Bravin. Rosalina Ribeiro da Rocha, membro fundador também. Zilma da Penha Bulhões Coelho, membro fundador. André Lopes, atual presidente do colegiado. Marco Antônio Aguiar, atual diretor-presidente. Não está presente, mas vamos mencionar, é o Samuel Paganuto, ex-presidente do colegiado. Mas queremos convidar o Diego Bravin, que receba em lugar dele.
Luiz Roberto Duarte, ex-presidente do colegiado. José Eduardo de Souza Oliveira, ex-presidente do colegiado. Marco da Silva, ex-presidente também do colegiado. Rodrigo da Costa Coutinho, ex-diretor-presidente. Nesse momento, convidamos o Rodrigo, que venha para falar em nome de todos os homenageados. Boa noite a todos. Cumprimento o deputado Ismael, em nome do qual cumprimento todas as demais autoridades presentes, e ao pastor Washington, em nome do qual cumprimento toda a igreja e aos demais. Senhores, irmãos, agradeço a algumas pessoas e a alguns pontos específicos que mencionarei agora, em nome desta igreja, em nome dos homenageados que fizeram também parte da história da igreja, não da história, somente da história atual. Agradeço ao pastor Washington, guru do meu caráter, formação de longo tempo. Agradeço à minha esposa, o anjo em minha vida e a baliza do meu caminho. Agradeço a essa igreja. Senhores, desses 25 anos, são 22 anos aqui. Quando do primeiro culto do pastor Washington, havia menos pessoas sentadas nos bancos da igreja do que tem aqui na frente agora. Havia talvez menos de 12 pessoas. Estávamos nós ali. Construir de 12 a 30, a 300, a 500, é um trabalho, e não vou dizer árduo, mas gostoso. Porque foi nesta igreja, e por isso eu agradeço, que eu aprendi a ser líder, porque líder é servir. Foi nessa igreja que aprendemos a servir a cada um que aqui entrou, cada um dos primeiros membros, a visitar cada casa, a visitar cada pessoa. Hoje o tamanho não nos permite conhecer a todos, mas é certo que todos nos conhecemos. Senhores, foi nesta igreja que eu cresci, foi nessa igreja que eu casei, foi nessa igreja que plantei 2 estrelinhas no céu, Igor e Karen. Agora, o que eu mais gosto num aniversário, não é exatamente a comemoração das vitórias que tivemos, mas a certeza do que temos por construir, a certeza do desafio que temos à frente. Já construímos bastante. A vida de cada um de nós, e não de vocês, mas de nós, foi transformada ali. Mas existe outro tanto lá fora carecendo de transformação. Existe outro tanto carecendo de pão. Existe outro tanto nessa sociedade de vitória, carecendo da nossa ação. Por isso, primeiramente, obrigado a essa igreja por ter nos ensinado, me ajudado a crescer. Mas, acima de tudo, lanço o desafio da continuidade por mais 25, conquistando mais 600. Não para a honra e glória desta igreja, mas porque o reino de Deus precisa imperar e transformar novas vidas. Eu encerro a minha fala usando um pastor batista, Martin Luther King, em que disse, só um pouquinho porque passou, em que disse, é melhor tentar e falhar do que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, do que sentar e não fazer nada.
nos bancos da igreja. Eu prefiro na chuva caminhar do que em dias frios em casa me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, do que em conformidade viver. Que assim sejam nossos próximos 25 anos. Obrigado a todos. Para as formalidades finais, passamos a palavra para o proponente dessa sessão, o vereador Davi Ismael. Queria agradecer esse momento. Certamente este momento é um momento de gratidão a Deus. Mas o encerramento eu acho que eu não me sinto em condições de fazer. Por submissão, queria trocar a condução dos trabalhos desse encerramento com o vereador Fabrício Gandini, para que ele possa dar as suas considerações daqui da presidência, que é o local que eu creio que Deus colocou ele aqui. Algumas diferenças existem, mas aquilo que nos aproxima, aquilo que me une ao vereador Fabrício Gandini é muito maior do que nossa siglazinha partidária. Então, convido para a sua consideração final e para o momento de encerramento da formalidade dessa sessão. Vereador Fabrício Gandini. Queria primeiro pedir desculpa, que eu realmente não é fácil ser presidente dessa casa, não. O vereador Davi sabe já, sofrimento. Não, agradeço muito a Deus, sabe, Davi, Ismael, pastores, porque eu acho que as oportunidades são feitas para a gente aproveitar. E Deus, realmente, naquela construção que a gente fez quando ganhou a eleição, Ele me presenteou com isso aqui. E eu não vejo isso como algo de mérito pessoal nenhum. Eu acho que Deus prepara as coisas de tal forma, até esse dia aqui, foi preparado porque a gente quer falar, a cidade quer falar com o pastor Washington, quer falar com o pastor Brito. A cidade quer falar. Eu acho que o que a cidade quer falar hoje aqui é obrigado. Esse é um ambiente público, muitas vezes desvalorizado pelas pessoas, vereador Davi, porque a gente tem inúmeras experiências negativas. 500 anos, mais ou menos, no Brasil, de experiência negativa. E isso macula o espaço, porque a gente tem aqui um local que a gente pode, com excelência, e aí eu quero parabenizar o vereador Davi, o deputado Ismael, com excelência, modificar a realidade da vida das pessoas. As pessoas não têm noção da importância desse espacinho aqui, das decisões que são tomadas aqui, pastor Brito. São decisões, às vezes, que modificam o rumo da cidade, do interesse, para onde a cidade vai, aonde vai ser investido. E eu acho que nós, políticos, temos essa consciência muito clara. E precisamos ter, alguns não têm, mas precisamos ter que isso aqui precisa ser aproveitado. Nós fomos levantados por Deus, o vereador Davi, o deputado Ismael, para mudar a história da política na cidade de Vitória. Eu creio nisso profundamente. Nós fomos levantados. E nós estamos tendo a nossa oportunidade. Pode ser que daqui a 2 anos não tenhamos mais. Então, por isso que eu dedico todos os meus minutos a essa oportunidade. Primeiro, de ser mandatário. Eu verifico e vejo que o vereador Davi faz também com intensidade isso. E não é à toa que ele está homenageando vocês hoje aqui. Faz com intensidade, todo dia. Vereador Davi é um homem que se dedica a esse parlamento como poucos. Isso eu posso expressar, eu vejo. Participa de todas as reuniões das comissões, tem um mandato extremamente ativo, é uma pessoa que se dedica. Vocês elegeram, nós elegemos, a cidade elegeu uma pessoa que se dedica ao mandato e a cumprir o propósito. Nós estamos aqui hoje para dizer obrigado. E a igreja, como todos aqui falaram, tem um papel fundamental na transformação. Quiçá, né, eu acho que não é ela que tem um papel, na realidade, é o principal elemento. Quando eu e Davi, mais alguns, nós que estamos aqui,
professamos a fé cristã, nós trazemos não só a palavra que somos crente, mas nós precisamos no dia a dia agir como. E é isso que transforma o ambiente. Essa Câmara foi transformada. Vereador Davi, essa Câmara foi transformada profundamente em suas práticas, nesse mandato. E eu creio que foi muito pela presença de pessoas que têm vontade, têm a presença de Deus no coração e quer exalar o bom perfume de Cristo de fato. Porque se não tivesse, vereador Davi, eu passei outro mandato aqui. O outro mandato, infelizmente, tinha o vereador Ismael, que era um homem ativo aqui também, mas a maioria não queria muita transformação. Eu estava aqui, mas eu via, a maioria não queria transformação. Não queria. Essa casa tinha voto secreto. Os trabalhadores aqui, o vereador tinha 50 dias de férias, agora nós temos 30, como todo trabalhador. Porque eu preciso olhar no olho de quem eu represento e falar, ó, eu estou igual a você. Como é que eu tenho 55 dias de férias? Como é que eu vou conversar e dialogar com as pessoas tendo algo diferenciado? Nós acabamos com muita coisa aqui. Acabamos com muita coisa errada, que hoje nos permite dialogar com a sociedade com tranquilidade. A Câmara tem esse rito, que é a sessão solene. Muita gente critica, mas nós conseguimos construir algo barato, né? Porque, vocês viram, são diplomas, o ar-condicionado ligado, a energia ligada, mas que cumpre um papel essencial, quer dizer, para essa cidade, botar na história hoje, no dia de hoje, dia 3 de junho, nós estamos escrevendo a história da cidade. Isso alguém lá na frente vai ler, até porque a gente está resgatando a memória da história da Câmara. Alguém lá na frente vai ler, ó, a Igreja Batista de Bento Ferreira foi homenageada porque ela cumpriu um papel social. O vereador Davi, quando puxa essa audiência para cá, ele fala, a cidade reconhece o trabalho da Igreja Batista. Isso está na história da cidade. E a gente precisa olhar para trás, olhar nossa história e ter orgulho dela. Então, eu queria, já para finalizar, já falei demais, agradecer a todos, vereador Davi, agradecer pelo convite, agradecer a todos, agradecer vocês por contribuírem e fazerem a diferença na cidade de Vitória. O nome de vocês, todos, está escrito agora na história da cidade de Vitória, como belo exemplo a ser seguido por diversas outras instituições, né? A Igreja Batista hoje tem esse reconhecimento da cidade de Vitória. Então, era isso. Boa noite. Obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Por formalidade, passo a assim ler. Antes, porém, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, amanhã, na hora regimental, para o qual está designado a ordem do dia em publicidade no nosso site. Está encerrado essa sessão solene. Agora que já encerrou, queria convidar os homenageados que viessem aqui na frente para que a gente pudesse registrar uma foto. Peço a permanência do Serginho de Sá. Pastor Placidino, meu agradecimento à sua presença, nosso subsecretário de Direitos Humanos,